aí, aprendiz? Como é que tá a força do lado daí? Como é que tá você nessa quarta-feira? Hoje a gente tem episódio do Conselhos de Manhã. Eu abri uma caixinha de perguntas no Se Vai Bora e algumas pessoas mandaram ali, né, me pedindo conselho, me pedindo o meu pitaco. Então eu vou dar. Já adianto que eu sou uma pessoa um pouco impaciente, velho. Eu não tenho muita paciência pra enrolação, assim, sabe? De forma geral, quando tem muitas decisões, assim, ai, termina ou não termina? Você já tá na dúvida se termina? Termina. É tipo assim, eu não tenho muita paciência, eu não tenho muita paciência. Mas vou tentar ser uma pessoa sensata e acolhedora com você que pediu conselho. Antes de começar o episódio, lembra de dar 5 estrelas aqui, é muito importante quando você dá 5 estrelas. Segue aqui no Spotify, compartilha com alguém, compartilha no Instagram, marca Você Vai Embora, o Aprendi com Manhã. Tô precisando dar uma alimentada ali no Instagram, ainda tô na dúvida se eu vou manter ele, mas o Você Vai Embora é o principal, então já segue lá. A gente também tá disponível no YouTube, então você que tá escutando aqui do YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação pra tá recebendo, aí os nossos episódios toda quarta-feira. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um Apoia-se, o link tá na descrição do episódio, pra você contribuir ali com R$ 5 por semana, você ajuda a dar continuidade a esse podcast que vos fala e que eu sei que aquece seu coração do lado daí. Agora vamos lá, deixa eu abrir aqui, eu tirei o print da tela dos conselhos que você aprendiz me pediu. Vamos lá. A Dani me perguntou: "Ando muito ansiosa, como viver, entre aspas, em tempos de ansiedade alta?". Uma coisa que funciona pra mim, que talvez possa te ajudar, aprendiz, eu acho que a ansiedade é uma coisa que todo mundo vem lidando nos últimos tempos, principalmente com rede social. Gente, ajuda muito, eu produzo conteúdo, eu amo, então não vou ser hipócrita, né. Mas eu acho que a rede social, ele dá essa sensação de que olha, tá todo mundo conseguindo e você não. Pelo menos comigo bate muita ansiedade, né, quando eu tô às vezes eu tô ali, consumindo alguma coisa, então acho que o primeiro ponto é esse, já salva aí. Você identificar de onde é que tá vindo essa ansiedade. Às vezes é uma mudança grande, às vezes é realmente um momento de tensão que você tá passando na vida profissional, na vida amorosa, no âmbito familiar, enfim. Então identifiquei, né, o que é que eu vou fazer pra lidar com isso. Eu, por exemplo, nas últimas semanas venho lidando com algumas emoções e me deixa ansiosa, me deixa angustiada e tudo mais. Então eu estava tentando, identificar primeiro para traçar um caminho de como eu vou lidar com isso. E aí, tá todo mundo, né, eu li um livro lá eu já li um livro que o nome é Gente Ansiosa, e tá todo mundo ansioso, todo mundo nesse mesmo barco. Mas acho que identificar de onde é que vem essa ansiedade, de quais são os seus gatilhos, pra poder você estar nesse momento de ansiedade alta, já é um bom caminho. Identificou isso, como é que você vai lidar com esse BO aí que tá na sua mão? Uma coisa que me ajuda muito é exercício físico. Parece clichê, eu sei, mas eu ressignifiquei de verdade, do último ano pra cá, o jeito que eu lido com a atividade física. Por muito tempo, eu associei: "Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero tal corpo. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo". E ia mais focada mesmo em um corpo, em um peso que ia estar na balança. Só que, depois do pole, principalmente, que pra mim é uma coisa que, particularmente, é bem desafiadora, eu sou bem medrosa, eu não fui uma criança incentivada a fazer coisas novas, sabe. Eu não sei andar de bicicleta, porque minha mãe tinha medo e passou o medo pra mim. Então, eu não fui uma criança que foi incentivada a fazer atividades físicas quando era criança e tudo mais. E o pole, por exemplo, é um momento em que eu desligo a minha mente, que se tornou um hobby e me faz muito bem. A academia, que por muito tempo eu treino desde muito novinha, porque antes, quando eu era mais nova, eu era bem magrinha e eu queria ter bunda, ter perna, e comecei a treinar com uns 13 anos na academia do bairro, que eu vendia pulseira pra poder pagar R$ 35 de academia, naquela época. Então eu estava sempre associando ao corpo físico e não, conseguia enxergar como me ajudava, mentalmente falando. Então hoje eu tenho plena consciência que quando eu tô ansiosa, tô estressada e eu tô com minha rotina de treino certinha, eu fico muito menos ansiosa. Então procurar um hobby,
procurar fazer atividade física, e qualquer atividade física é válida, tá. Faz ioga em casa, estende um tapete, sabe, busca alguma coisa, vai fazer uma caminhada. Agora, em Portugal, eu sei que essa aprendiz mora em Portugal, tá entrando na fase de outono e inverno, então é mais difícil fazer caminhadas. Mas procurar uma atividade física, porque eu acho que vai, né, se ainda não é rotina, vai te ajudar muito. E eu juro pra vocês, depois de 1 mês, 2 meses, você vê a diferença, você fala: "Cara, realmente me faz bem a longo prazo", você consegue ver o resultado. Essa segunda dica é a primeira, identificar. A segunda, ter uma atividade física para extravasar, focando na saúde mental, né, tentando ter um tempo para você. Eu vi um vídeo, acho que foi no TikTok, que era de uma menina falando que toda vez que ela não queria ir pra academia, ela lembrava da voz do Drauzio Varela, que ele fala que se você não tem 30 minutos pra você por dia pra fazer uma atividade física, a sua vida ela não tá valendo de nada. É uma parada assim, eu posso estar sendo exagerada aqui, mas era o Drauzio Varela, que é um grande médico, né, você sabe, e que fala isso, que a gente tem que arranjar um tempo pra fazer. E eu entendo que tem muita gente que tá na correria e tudo mais. Eu já estive nesse lugar de estar trabalhando, fazendo faculdade, indo pra academia e realmente é muito difícil, mas tem que ser prioridade, até pra você estar bem, pra conseguir lidar com tanto de BO que a vida adulta demanda da gente. E o terceiro ponto, eu acho que é também, a depender ali do motivo, né, às vezes a gente tá precisando só descansar. E eu mesma essa semana, da última semana pra cá, eu tô bem, eu não vou dizer improdutiva, apesar da minha mente estar dizendo isso, mas eu não vou dizer improdutiva, porque eu tô fazendo o que tem que ser feito, mas no ritmo mais lento, não tô naquela produção, tanto é que esses dias no Instagram não tô produzindo muito e tal, porque minha cabeça tá precisando descansar, eu tô bem esgotada emocionalmente falando, então preciso dar esse tempo pra lidar com isso. Então, tirar um tempo pra descansar, um tempo pra estar com pessoas que você ama. Com certeza, quando a gente sai um pouco, e vai viver um pouco da vida lá fora, a gente às vezes é difícil. Eu falo aqui de um lugar de uma pessoa que hoje gosta muito de ficar em casa, e às vezes eu fico pensando: "Ai, vou, não vou", mas toda vez que eu vou e as pessoas são legais, eu falo: "Valeu a pena". É que nem sábado eu fui pra um samba que foi incrível e que valeu a pena ter saído de casa, por mais cansada que eu estivesse, eu voltei de lá revigorada. Então acho que esses 3 pontos ajudam em fases de ansiedade ali em alta. O outro ele tá com um nome meio estranho aqui, então não sei o nome dele, talvez seja Gabriel, é Godzavi, acho que é isso. Quais conselhos você dá para quem almeja uma transição de carreira com rapidez? Entre parênteses, segundo o burnout. Iniciar uma segunda faculdade no BR e imigrar depois, ou seguir o sonho e imigrar logo? Faculdade de turismo. Vamos lá. Uma coisa que aí eu falo que tá muito associada a essa ansiedade, né, de ser rápido. O porquê que tem que ser rápido? As coisas levam tempo. Então primeiro identifica de onde é que tá vindo essa sensação de que precisa ser rápido, porque às vezes é uma demanda externa, uma pressão externa e não é nossa. E dá pra fazer, eh, tem uma frase de uma música que tem: "Um passo de cada vez, devagar também dá pra chegar". Eu sou muito acelerada, então eu entendo muito que eu me cobro pra ser tudo rápido, pra ter retornos rápidos, pra fazer tudo rápido. E, às vezes essa pressão, gente, mata nossos sonhos em alguma medida. Então, cuidado com essa sensação de rapidez, até porque você disse que já teve burnout, e eu já tive burnout, e eu acho que quando a gente tá nessa sensação de que tem que ser rápido, que tem que acelerar, é mais difícil de não ter um burnout, de não cair em um processo de exaustão, porque a gente vai lá a 200 por hora, e aí quando precisa desacelerar, nosso corpo nem sabe fazer isso, ele já tá acostumado com essa pressão, mas uma hora, sabe, essa conta chega. Agora, eu, particularmente, né, respondendo a sua pergunta, dando o conselho, eu imigraria primeiro. Por que eu imigraria primeiro? Porque aqui você pode já usar a possibilidade de imigrar e conciliar com a faculdade. Você pode vir com visto de estudante, se planeja financeiramente. Por exemplo, se a opção for Portugal. Eu fiz até um vídeo, agora que saiu no YouTube, que está disponível, né, com Dani, que ela, enfim, por muito tempo deu consultoria para pessoas que querem estudar em Portugal, bem completo, dando ali o passo a passo. Agora está chegando a época de Enem, é esse mês, né, de outubro. Outubro, ou é final de outubro ou início de novembro no Brasil, e você pode entrar em uma faculdade em Portugal pela nota do Enem. Tem em Budapeste, na Hungria também, que é um lugar bem legal para fazer programas de, faculdade ali, tem a ESEC, tem vários projetos. Então eu já uniria o útil ao agradável, eu.
faria uma faculdade em outro país, estudando todas as possibilidades, né, o que se encaixaria melhor. Faculdade de turismo mesmo, eu sei que tem muitas possibilidades, e eu indicaria uma dessas 2 opções, Portugal ou Hungria, indo ali para Budapeste. Eu amei a experiência que eu tive lá, e depende de vários fatores, né, depende de muita, muita, muita coisa, pra poder dar esse conselho, mas, pensando rápido, essa seria a minha primeira decisão com a experiência que eu tenho hoje. Eu acho que fazer uma faculdade aqui na Europa, seria de grande valia e já uniria a experiência de imigrar, já viria com visto de estudante, então eu iria por esse caminho. A próxima pergunta, né, que eu falei: "Ai, manda uma pergunta, pede um conselho, um desabafo, uma vitória, uma conquista", e aí Priscila Silvana falou: "Feliz com minha máquina de lavar louças e robô. Parece banal, mas é uma conquista ter acesso a isso". E não, não parece banal. Eu sei que você é uma mulher negra, e eu sei que pra gente, assim, eu fico muito feliz, quando eu vejo. Hoje eu conheço pessoas negras vindo de outros lugares, né, agora eu acho que eu já comentei aqui, eu faço parte de um coletivo que é o Luminza, onde a gente se encontra mensalmente aqui na região do Porto, para poder se aquilombar, se fortalecer. São mulheres negras incríveis, maravilhosas. E teve uma história que me tocou muito, que é a história da Thaísa, que a avó dela tem mais de 90 anos, ou é quase 90 anos, e é médica. Imagina, quantos médicos negros você vê hoje em dia, né. Imagina na época dela. Então, é muito simbólico ver pessoas que vieram de outro lugar também. Mas ainda a gente sabe que a maioria, né, na sociedade brasileira, de pessoas negras, vai se identificar muito com esse lugar de escassez. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas negras entrando em ascensão, sendo os primeiros da família conseguindo as coisas, apesar de ter uma carga ali de ser o primeiro, eu bem entendo, mas conquistando novas coisas, é muito, muito, muito bonito. E, por exemplo, uma coisa, né, na minha bolha no Brasil, mulheres negras, estavam muito naquele espaço de solidão da mulher negra. E já no coletivo, as meninas que têm, maiorias estão com um companheiro, não que isso seja um parâmetro, né, porque às vezes você tá dentro de relacionamento e você está em solidão, vamos lá, mas que as meninas me aparentam ter relações muito saudáveis, né, a maioria delas, não posso dizer por todas, mas pra quem eu tive um contato ali. Então eu acho muito bonito quando a gente vai quebrando essas coisinhas, e aí a gente fala: "Ai, pode parecer besteira". Isso, gente, só quem nunca passou por um momento de escassez, quem nunca passou por dificuldade de ter uma coisa. Eu lembro que quando eu era mais nova, todo mundo tinha DVD, todo mundo tinha computador e eu não tinha. Eu fiquei até quase os meus 18 anos com a TVzinha de 18 polegadas, 18, ó, 14 polegadas, bem pequenininha, que a gente botava o bombril na ponta da antena para poder pegar. Tanto é que eu assistia só a Globo porque era o que pegava, raramente pegava outros canais. Tipo, parabólica é uma coisa que eu nunca tive no Brasil. DVD eu demorei muito pra ter, quando uma tia minha me deu já, eu já era velha, já estava na faculdade. Então, essas coisas são muito simbólicas. Pra mim hoje, o fato de eu gostar muito de ficar em casa tá muito associado ao conforto que eu tenho em casa hoje, porque até os 19 anos eu não tinha sofá em casa. Então, gata, eu entendo muito o que é ter uma máquina de lavar louça e um robozinho. Parabéns pela sua conquista, eu fico muito feliz, não é trivial. Eu acho muito simbólico que você tenha muito mais conquistas, não pelo bem material, mas por você ter acesso, e isso é lindo e é louvável, e parabéns. Eu fico muito feliz, de verdade. Cibele, é bom ver você tão independente, tão guerreira, tão sucesso. Muito respeito e admiração por você. Que linda, muito obrigada, Cibele. Eu fico muito feliz pelo carinho. Fico muito besta também quando eu recebo esses comentários, porque eu nem sei como reagir. Mas eu tô todo em um ano. Eu tô chegando aos 30, né? Ano que vem chegam os 30, os famosos 30, e que a Indiara de 20 anos idealizou muita coisa pra essa idade. E de uma forma muito diferente do que eu imaginei, as coisas estão se concretizando. E de uma forma que acho que tá sendo sempre o melhor pra mim, sabe. Eu confio muito na minha trajetória e eu fico muito feliz de poder inspirar e tal. A Cibele eu sei, ela já me mandou outras mensagens, eu sei que é uma mulher mais velha e eu fico assim: "Gente, eu só tenho 29 anos". Então quando a pessoa, mais velha fala: "Nossa, você é inspiradora", eu me sinto muito honrada mesmo. Eu acho que é uma responsabilidade produzir conteúdo hoje em dia, e um conteúdo de qualidade, um conteúdo que inspire do meu jeitinho. É bonito e eu só tenho a agradecer mesmo por todo mundo
mundo que me acompanha, Aprendiz, Baurinha, quem é os dois, ainda tem ali um ticket especial no meu coração. Obrigada mesmo. Verônica Moura, como lidar com a solidão e a dificuldade em fazer novos amigos fora do Brasil? Mulher, Verônica Moura. Mulher, então, gente, eu me tornei esse é um assunto pra mim que ele sempre foi muito delicado, porque eu era uma pessoa eu sou canceriana. Eu vou falar canceriana aqui mais uma vez, que eu sei que às vezes Diara, não é sobre signo, mas, pra quem não acredita, né, vai ficar pensando isso, que não é sobre signo. Mas pra quem acredita, entende o quanto canceriano ele é amoroso, ele preza por qualidades, ó, por relacionamentos de qualidade e que se mantêm a longo prazo. Então, no Brasil, não é que eu tinha muitos amigos que eu falava assim: "Ah, eu tenho que ter muitos amigos". Não era sobre isso. Porém, eu tinha amigos da escola, aí eu tinha amigos do trabalho, eu tinha amigos depois que eu terminei a escola. Eu estudei primeiro na escola de bairro, aí depois eu fui pra escola na rua, no centro da cidade. Aí eu tenho um grupo de amigos até hoje do ensino médio, somos 5 ali, e olha que a gente já mudou muito, a amizade continua e às vezes eu fico pensando: "Será que a gente ainda seria amiga se eu estivesse no Brasil?". Mas de longe eu tento me manter presente. Aí eu tenho amigos da faculdade, e quando eu vim morar fora, eu tive muita dificuldade de ter conexões com outras pessoas, porque eu estava muito na minha bolha dentro da Bahia. Eu sou muito baiana, o jeito que eu me expresso, o jeito que eu me comunico, o jeito que eu me entendo, o meu jeito acelerado, que o povo tem estereótipo de que baiano é lento, né, mas a gente sério, a gente é muito acelerado. E aí eu conheci lá na Irlanda, principalmente, eu conheci muito mais pessoas do sudeste, do centro-oeste, do sul, e eu não conseguia me conectar com essas pessoas. Então, se você perguntar da minha trajetória toda de intercâmbio, que foram 2 anos e meio, uma grande amiga que ficou foi Bruna Lima, que continua sendo minha amiga, é por isso que eu falo tanto dela aqui. Tiveram pessoas especiais que passaram pelo meu caminho, de fato, mas que não era uma conexão com Bruna. Bruna é de Lusiânia, é uma cidade do interior de Goiás. É, amiga? Deve ser isso aí. E aí, Bruna é perto de Bali, né, ela ficava entre Lusiânia e Brasília. Deixa eu ver de onde é Lusiânia, um segundo. É isso mesmo, acertei. Lusiânia é uma cidade do interior de Goiás. E aí, eu me conectei com outras pessoas, assim, mas não era uma coisa que eu sabe aquela amiga que você vai ligar em um dia ruim? Bruna era essa única pessoa que eu tinha ali, né. Eu fiz boas amizades, eu conheci indiana, conheci francesa, espanhola, coreana, conheci pessoas de outras nacionalidades, foi incrível. Mas aquela amizade mesmo de dias ruins, eu só tive isso com Bruna. E aí eu vim pra Portugal. E eu tive essa conexão que foi com a outra Bruna, Bruna Freitas, e ela se mantém na minha vida até hoje. E eu me sentia muito sozinha. A Bruna Freitas morava no Algarve, agora ela mora aqui do meu lado, minha vizinha, e realmente é família mesmo, fora de casa. E aí teve Fran, que eu conheci também lá no intercâmbio da Irlanda, mas quando eu conheci Fran estava se mudando pra cá, pra Portugal, pra Lisboa. Então, quando eu vim pra Portugal, a amizade foi se fortalecendo. E Fran também foi identificação muito imediata, porque Fran é da Bahia, é de Salvador, mas é difícil mesmo. Eu acho que, primeiro que quando a gente fica mais velho, a gente fica mais seletivo, a gente não tem mais tempo, como antes, porque as amizades que eu tinha no Brasil, hoje eu olho e tenho muita amizade que é bem diferente de mim, que provavelmente se eu fosse criar amizade com essas pessoas hoje, eu não criaria, tá. Eu tenho também um ciclo negro no Brasil, familiar e tal, mas eu também convivi com muitas pessoas brancas em ambiente de trabalho. Tenho, uma grande amiga que trabalhou comigo por 5 anos, é uma mulher branca, mas que a gente tem muita identificação, mas que talvez hoje nossos caminhos não se cruzassem. Então, assim, a gente quando vai ficando mais velho, a gente vai saindo, né, hoje em dia, não tá em faculdade, não tem escola, não tem o mesmo tempo. Aí tem o trabalho que muita gente trabalha no home office, eu trabalho hoje de casa. E eu sentia muita, essa solidão, sentia muita, muita mesmo. Só que o que eu aprendi é que a gente precisa dar a cara a tapa, que a gente precisa dar o bracinho a torcer, sabe. Eu hoje tô muito seletiva, ainda eu tenho um lance que, assim, às vezes eu tenho um ranço de uma pessoa, eu não sei explicar por quê. E aí eu tô muito seletiva, mas do ano passado pra cá eu tô conseguindo abrir meu coração. Já quebrei a cara, ano passado eu estava bem desesperada pra ter amizade.
principalmente com mulheres negras. E aí eu caí, teve uma menina que eu achei que poderia ser uma amizade, ajudei ela, acolhi e tal, e eu fiquei: "Cara, só tá sendo eu dando, 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 essa não sou eu". Eu sou uma pessoa que sou muito de doar mesmo, mas que era uma amizade muito unilateral, né, todo relacionamento tem que ser recíproco. E, enfim, eu me peguei agindo de um jeito que eu não costumo agir, sabe. E esse ano, acho que com um coletivo que eu venho frequentando desde janeiro e sou uma das idealizadoras do projeto, ele começou ali comigo, com Dani, Fabi e Kate. Eu tô conseguindo, né, um dia desse eu fui pra pizzaria, para o aniversário do marido de Fabi. E aí, a sensação de estar na pizzaria no aniversário de alguém, gente, eu não vivia isso há anos, desde que eu moro fora eu não vivia isso. E eu fiquei: "Caralho, eu nunca mais fui pra uma pizzaria, assim, para o aniversário de alguém, pra fazer parte da vida de alguém, de família", tipo a Fabi mesmo, tem ela, o marido e a filha deles, e aí eu fico assim: "Nossa, que legal", inclusive tem um episódio com Fabi aqui que é muito bonito. E eu: "Nossa, que legal, eu tô fazendo parte da vida de alguém", aí teve uma outra amiga que ficou grávida, chamou a gente pra ir lá na casa dela pra contar. Então, demora mais tempo, mas acho que tem muito mais qualidade, acho que a gente entender que não é a mesma coisa, a gente tá em outra fase da vida, e que a gente precisa se esforçar um pouco mais. É que nem agora no coletivo, ele tem mais de 40 mulheres. E aí, você vê que tem uma média ali de 15 pessoas por encontro, por participar em cada encontro, né, nunca foi todo mundo no encontro. E que tem pessoas que valorizam muito esse momento, porque é um dos únicos momentos que ela vai ter pra poder explorar ali, pra poder estar com outras pessoas. Eu mesma valorizo muito esse momento. De janeiro pra cá, eu só não fui no encontro em um mês, que era aniversário do meu vizinho, né, que é o Thales e a Bruna, que são minha família aqui. E também eu estava meio na bad desse dia, estava com cólica, tanto é que eu fui para o aniversário dele, porque era aqui do lado, e voltei pra casa. Não demorei. Então eu só faltei uma vez, sabe, eu faço ali, eu organizo a minha vida em torno do encontro. E aí eu percebo que muita gente não faz o mesmo esforço e depois reclama, e aqui eu não tô dizendo que é seu caso, tá. Mas eu consegui entender, porque eu me fechei muito, eu não sou essa pessoa, não era, não sei ainda, eu tô me definindo em relação a isso, mas eu não era uma pessoa tão fechada. Então eu conheço muitas pessoas morando fora, principalmente por causa da produção de conteúdo, mais amiguinhos de rolê. Eu tenho vários amigos de rolê e tal, inclusive teve uma fase que eu fiquei solteira, que eu estava ali saindo com mais pessoas, enfim. E aí hoje, eu percebo que eu preciso dessas pessoas que eu posso contar uma coisa, não ser julgada. Sabe aquela sensação de, por exemplo, às vezes você faz um comentário com uma pessoa, só que aquele comentário é de outra pessoa e isso não é uma fofoca, é um desabafo. A gente não tem como fazer isso com todo mundo, porque se a gente não confia com nessa pessoa, essa coisa pode sair, né, dali, aí pode parecer, ai, que você é falso, que você tá fazendo fofoca. Então, são poucas pessoas que a gente tem uma conexão de fazer um comentário de uma coisa que você tá pensando e não ser julgada sobre isso e você saber que vai morrer ali, sabe. E aí, aqui hoje, morando fora, eu tenho isso, tenho com o Fran, tenho com Thaís, que estava aqui, né, que apesar dela morar no mundo, em um motorhome, que tem um episódio com ela aqui também, é uma pessoa que a gente tá sempre trocando ideia e que volta e meia ela aparece aqui em casa, ela estava aqui um dia desse. E as Brunas, e agora no coletivo, eu já tenho algumas pessoas que eu tenho mais afinidade e que a gente vai criando esse laço que eu fico: "Nossa, que bom que eu tô fazendo parte da vida dessas pessoas". Acho que eu tenho umas 4 pessoas no coletivo ali que eu já vou criando mais esse espaço de afinidade. Então, demanda um pouco de esforço, um esforço maior, não é tão natural. E eu acho que é isso, a gente quando vai pra outro lugar, vai ter que buscar outros pontos de identificação, né, então, foi isso que aconteceu com as meninas, com o Fran, com Thaís, com as Brunas, com as meninas do coletivo hoje, a gente tem esse ponto em comum de ser mulheres negras que estão morando fora do Brasil. E aí você vai buscando esses pontinhos de conexão mesmo. E é isso, hoje em dia tem aplicativo, tem um Bumble, que foi onde eu conheci meu querido, mas que também tem uma aba para amigos. Hoje em dia tem jantares que você vai jantar com desconhecidos. Tem que dar a cara a tapa, tem que mandar mensagem na cara de pau pra uma pessoa que você quer ser amiga. Então eu acho que aproveitar o tempo sozinha é importante, aproveitar a solitude, mas a solidão ela é real e a gente vai ter que fazer um pouco mais de esforço para criar verdadeiras conexões. É isso. Vai ter que se esforçar um pouquinho mais, amiga. Se essa for a vontade, né, de continuar morando fora do Brasil, vai ter que ter um esforço maior.
Hoje o esforço maior que eu faço é comparecer todos os meses no evento, no do coletivo. Ai, tipo, no dia que a Fabi me chamou pro aniversário do marido dela, eu estava bem xoxa nesse dia, mas eu falei: "Pô, eu vou, porque eu gosto muito de Fabi, gosto muito do Gui, vou lá". Então, vou fazer um esforço maior, sabe. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de receber pessoas em casa. E aí eu não gosto muito de sair dia de domingo, mas é um esforço maior. Tipo, teve um domingo, né, no domingo que essa outra amiga chamou pra poder contar que estava grávida, ela fez um churrasco na casa dela no domingo e eu: "Pô, eu vou, eu gosto muito dela", nem sabia que era pra contar sobre isso. Fui e valeu super a pena. Receber pessoas em casa, eu não gosto muito, eu acho que é questão de hábito mesmo. Quando eu era criança, adolescente, eu não tinha uma casa grande, era uma casa de um cômodo só, então eu não sei receber, eu sinto que eu não sei receber direito. Mas tem pessoas que eu falo: "Não, eu vou chamar, vou, organizar direitinho", e aí eu espero ter um pouco mais de intimidade, porque eu não gosto de ter muito dedo com a pessoa. Então é fazer, às vezes, se esforçar um pouco mais, lógico, respeitando o seu limite, não ultrapassando ele, sabendo o que é negociável ou não, mas volta e meia também, fazer um pouco mais de esforço. Porque, ai, se eu falar: "Eu nunca vou sair dia de domingo", às vezes a pessoa só pode no domingo, entende? Então é esse esforço maior, acho que não tem outra saída. E seguir a sua intuição. Às vezes você tá insistindo numa amizade que não vale a pena, e às vezes você fala: "Nossa, essa pessoa pode ser legal". Outra coisa também é no polidense, que é um outro momento em que eu tenho mais contato com outras pessoas e não falo que eu tenho grandes conexões lá, mas é um momento que eu saio um pouquinho da minha bolha, que eu converso com outras pessoas, dou risada e não me sinto tão só também. Acho que ali é um momento de você se sentir muito: "Nossa, eu sou incrível, eu consegui fazer tal movimento". Então é outro momento bom. Então uma aula de alguma coisa que você quer fazer, pode ser um momento de conexão. Às vezes eu sei que eu sou muito conversadeira, né, apesar que de manhã, gente, que é quando eu faço aula do poli, eu não gosto de muita conversa. E aí eu fico: "Ai meu Deus, não quero conversar", mas é ok, tem uma hora que eu converso, depois do alongamento eu começo a conversar. E aí, por exemplo, esse é o meu negócio, né, às vezes se eu tô com fome ou se é de manhã cedo, eu não tô com muito bom humor. Aí tem gente que é muito tímida, mas às vezes faz um esforcinho, é isso. Acho que, não tem muito segredo, vou tentar fazer esse esforço a mais mesmo. E o último conselho vai pra Verônica Araújo. Acho que isso aqui foi um desabafo mesmo, cansada da vida de morar aqui fora, em uma área que não é a minha formação. Olha, Verônica, eu te entendo demais, eu já trabalhei em lugares, assim, que não me faziam bem e que você fica se questionando o porquê você escolheu esse lugar. Espero de verdade que você consiga alguma coisa, sabe. Acho que é um misto de coisas que levam pra você chegar no lugar que você quer chegar, no seu processo de imigração. Acho que é se preparar pra isso, estudar, fazer contatos, hã, ir atrás mesmo, né, numa certa medida, aplicar para novas vagas, não sei, não, esse trabalho não tá me fazendo bem, mas eu sinto que às vezes no início eu me sentia muito vulnerável, com medo de sair de tal trabalho e não conseguir outro, principalmente porque eu não sabia falar inglês direito quando eu estava na Irlanda. E aí você acaba se sujeitando a algumas coisas que você fala: "Velho, eu não merecia isso aqui". Então ficar atenta quando é a hora de sair, né, de relações, de forma geral. É uma coisa que eu falo muito no podcast, né, mas às vezes a gente tá num trabalho que faz tão mal pra gente, mas que ele esgota tanto a nossa energia que a gente não tem força pra sair dele. Mas ir buscando, dentro da realidade que tem ali, a passos à sua medida, eu não vou dizer nem lentos nem rápidos, mas à sua medida, e saindo desse ambiente que não te faz bem. E outra, gente, eu acredito muito que dá para ter uma vida próspera, morando em Portugal, morando em um outro país, dá para ter uma vida próspera, dá para ter uma chegar no se tiver paciência, chegar no lugar onde você quer chegar naquele país. Também está aberto para mudar de rota, porque às vezes vai ser necessário. Mas eu também acho muito válido, às vezes olhar e falar: "Cara, aqui não dá mais para mim". Eu acho que voltar para o Brasil não é fracasso. Tá, hoje, se fosse da minha vontade, se fizesse sentido, eu voltaria para o Brasil sem problema algum. E acho que voltaria com um currículo, né, super rico, com experiências super ricas. Não é da minha vontade, não faz sentido para mim, mas se faz sentido para você, volta para o Brasil. Eu conheço pessoas que voltaram, que estão bem ou até melhores. Tem gente que vai morar fora e que vai entender que não é para ela, e tem gente que vai vir para cá e falar: "Cara, é a vida que eu quero, então eu não vou fazer dar certo aqui". Então, olhar um pouco o que é que você pode mudar,
a cada mês, a cada semana, a cada quinzena, a cada trimestre, para poder ter uma vida melhor, porque uma hora ela chega. Para mim, eu completo 7 anos morando fora do Brasil ano que vem, e eu posso dizer que tem uns 3 anos que as coisas começaram a assentar, tá. Uns 3 anos entre e assim, do ano passado pra cá, que eu comecei a sentir mais isso, mas eu acho que o ano que eu tô mais tranquila tá sendo esse ano. Então imagina, foram 5 anos de assim, muito caos, muito altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E acho que esse ano tá sendo o primeiro ano que eu tô ok, eu tô com uma rotina melhor, tô com uma vida um pouco mais confortável, que é o que eu vim buscar, e que eu realmente estou conseguindo alcançar. Então leva tempo mesmo, não sei quanto tempo você tem aqui, mas leva tempo mesmo, e aí é entender quais são os seus limites. Eu acho que para todos os conselhos aqui agora, né, que eu dei, uma coisa que me ajuda muito na identificação, a desabafar, a entender o que eu preciso, olhar mais para mim, é escrever. Eu tenho um diário que eu escrevo todos os dias como foi meu dia, e aí eu vou olhando depois algumas coisas ali, né, "Ai tá, eu estava pensando isso aqui". Porque às vezes a gente tá tão nessa correria e a gente não consegue, olhar para o que realmente precisamos, o que realmente vai fazer a diferença. E aí quando eu escrevo, é um tempo que gente, 10, 15 minutos eu escrevo ali, e eu: "Ah tá, olha eu gostei disso aqui". E é engraçado que eu tento colocar o que é que eu sou grata naquele dia, né, o que é que aconteceu naquele dia que eu sou grata. E são pequenas coisinhas do tipo: "Ai, comi tal coisa que eu gosto. Ai, assisti tal coisa com meu querido. Ai, fui para o samba com as meninas", que foi o samba que aconteceu no último sábado. Então essas coisinhas vão fazendo a diferença e eu, ok, eu tô vivendo a vida que eu sonhei, que tá se realizando de outra forma, mas que tá sendo uma forma muito bonita e muito leve, e era do jeito que eu precisava. Então, olhar um pouco mais pra sua história, pra sua trajetória, o que você precisa, e tentar aí arregaçar as mangas pra poder traçar uma vida melhor. Eu espero que dê tudo certo do lado daí. E pra todo mundo que pediu aí um conselho, obrigada. Me sinto muito chique dando conselho pra vocês. Acho que eu posso depois abrir um quadro pedindo conselho de vocês também. Mas é isso, te espero na próxima quarta. Lembra de seguir, de dar 5 estrelas, compartilha esse episódio com alguém se você gostou dele, compartilha com um amigo, com uma amiga que vai escutar também. Tanto aqui no Spotify, como no YouTube também, aqui no YouTube que você está escutando. Enfim, lembra de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Me manda um direct falando o que você achou também, ou deixa um comentário aqui no Spotify. Ou no YouTube, deixa seu comentário, que pra mim é muito importante saber. Pode também pedir um conselho aqui no comentário, que aí eu já volto com um outro episódio respondendo esse pedido que você colocou aí de conselho, tá bom? Um cheiro, boa quarta-feira pra você e te espero na próxima semana. Tchau, tchau. Saudade.